Fala galera, tudo bem? Estamos hoje, 15 episódios, 15º episódio do podcast do Landim. E eu tô aqui com nada mais, nada menos, com ele, Ricardo Amaral. Ele ele é presidente da Ampea. Vou até ler aqui para vocês, ele é conselheiro do CREA MG, cristão, marido, pai, amante de Fusca. Isso mesmo, jogador de futebol, cruzeirense, meu amigo. Apaixonado por viagens, meu Deus. Eu esqueci alguma coisa, Ricardo? Não, é isso mesmo, Landim. Seja muito bem-vindo ao podcast Landim. Esqueceu o roqueiro também. Roqueiro, isso aí. Exato, cara. Top. Muito obrigado, cara. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Primeiramente, muito obrigado de estar aqui participando do podcast Landim. Queria te dar um presente aqui, uma caneca exclusiva para quem vem aqui. Show, cara, obrigado. A gente pode, daqui a pouco... Exclusividade, hein? Exclusividade aqui do podcast Landim. Muito obrigado. E eu queria falar um pouco quem é o Ricardo. Queria que você contasse aí pro público quem é o Ricardo Amaral, o que você faz. E conta um pouquinho da sua história aí. Gostaria de agradecer pelo convite, né? Honroso por esse primeiro podcast em 2025. E, agradecer a toda a sua equipe, que eu sei que esse trabalho aqui vai chegar em milhões de pessoas aí, se Deus quiser algum dia, né? A gente tá aí com uma crescente, acompanha aí o seu canal também. Hoje, sei lá, acho que tá com 26 mil seguidores aí, e a gente vai chegar nesse 1 milhão em um dia, né? Amém. Show de bola. Então, falando um pouco, do Ricardo Amaral, sou casado, cristão, como você bem disse, pai de um filho que se chama Benício, que veio realmente para mudar a minha vida, Landim. Nada como um filho para poder trazer alegrias e visões diferentes do que a gente pode trazer para o futuro dele. E como profissional, estou como conselheiro do CREA, e presidente da Ampea, sou também coordenador do Colégio de Entidades de Classe de Minas Gerais, através também do CREA. Engenheiro civil, formado em 2015, já atuei em diversos setores, mas dentro da área da engenharia civil, como principalmente na área de pavimentos, na área de infraestrutura, e de alguns anos para cá vim encaminhando para a área da edificações, que é tão extensa que a gente vê, porque dentro da área de edificações da construção civil há também algumas ramificações. Então eu me identifiquei com isso também, mas tenho essa paixão pela área da infraestrutura também, principalmente na área de pavimentos, que foi aonde que eu comecei, já falando um pouco da história, de onde surgiu esse despertar para a engenharia. Eu fui convidado, em determinada época, a trabalhar num laboratório de solos, aqui em Betim mesmo, se eu não me engano, em 2006, que aí sim começou a minha história, essa identificação com a engenharia civil. Nada mais do que fazer uma análise no solo, para saber se aquele solo tem uma resistência, adequada para receber um tráfego, esse tipo de coisa, em estradas ou em vias urbanas também. Então, daí houve esse despertar. Iniciei como auxiliar de laboratório e após, dado a experiência que eu fui agregando ali, eu virei laboratorista de solos. E a partir daí, eu faço uma breve, vamos dizer assim, breve contextualizada do que foi. Eu dei uma pausa nessa área, porque eu gostaria muito de estudar engenharia, eu não tinha condições de pagar a minha faculdade. E aí eu tive que partir para uma outra área bem diferente, que é da segurança pública. Eu fiz a inscrição do processo seletivo como agente penitenciário em 2008, e aí passei. E tive a oportunidade de voltar, porque nessa época eu estava morando fora, estava morando em Cerro, nessa região, lá de cima aquela ali é Serra do Cipó, ali para cima. E gostava muito, mas eu não tinha condições, porque eu sempre estava no trecho. E aí passei nesse processo seletivo, iniciei em 2009 aqui em São Joaquim de Bicas como agente penitenciário, e de lá, eu só fui sair em 2017. Mesmo formando em 2015 para engenharia civil, onde que eu ingressei em 2010, na faculdade, e finalizei em 2015, nesses 5 anos aí, ainda continuei mais 2 anos, porque realmente eu também tive um amor por aquela profissão. Nada melhor do que a gente pegar em tudo que a gente, ter a oportunidade de estar, a gente fazer com o maior amor, o maior zelo possível. E eu tive essa oportunidade, mas em 2017 eu realmente decidi sair, e na oportunidade de ingressar realmente naquela área que eu sonhava e que eu me dediquei e que investi. E aí sim, em 2017 eu já iniciei meu trabalho dentro da engenharia, na empresa Arteres, que hoje administra, a rodovia Fernão Dias, 381. Tive essa oportunidade, após sair da Arteres e vim para a Prefeitura de Betim, trabalhei em todo o setor ali na parte de
aprovação, mas aí você tinha um setor ali que era específico para regularização fundiária. Todas aquelas áreas ali que não tinham suas titularidades, né, de parcelamento de solo, de quadra, lote, esse tipo de situação que não tem no município, aí você é passível de regularização fundiária. E tive a oportunidade de trabalhar nessa área e dentro do meu bairro, onde que eu nasci, que foi na região do Citrolândia, na colônia Santa Isabel. É onde que eu me vi ali a vida toda. Certo. Hoje não moro mais lá, mas estou sempre lá, meu coração é de lá, minha família é de lá, então estou sempre lá. Então foi muito bom ver toda aquela titulação das pessoas ali que careciam daquilo por muitos anos, né, por não ter uma oportunidade, inclusive, de um financiamento. Às vezes ela queria vender, né, a sua casa para comprar uma outra e não tinha essa condição, porque você não tinha um habite, né, não tinha essa condição do parcelamento do solo. E a Prefeitura de Betim proporcionou isso e eu fiz parte, né, desse processo aí. Não se concluiu, é um processo moroso, é grande, através da doação da área do Estado, né, que uma grande área lá era da FEMIG, né, que foi quem faz aquela gestão do pessoal dos internos da colônia, e a FEMIG doou essa área para a Prefeitura de Betim e aí foi feita essa titulação. Então, rapidamente, né, falando desse contexto aí da Prefeitura de Betim, e lá mesmo eu tive a oportunidade também de fazer o acompanhamento de obras públicas, né, fui fiscal de obras públicas, como UBS, creche, cascata que foi feita na Praça do Encontro e várias outras obras, a PAC aqui em Betim, né, que foi um marco aí também, né, um divisor de águas aí bem legal para essa ressocialização. Sim. Eu tive a oportunidade de fiscalizar. É um projeto bem bacana, muito legal, né? O Vitório quis trazer isso aqui para Betim, porque a gente passa anos pós anos e a gente vê essa questão da ressocialização, essa reintegração, né, do incluso ali, né? O recluso, na realidade, para a sociedade. A PAC é um caminho, né? Porque ela começa ali a trabalhar a parte laboral mesmo, né? Daquele ser humano que está ali, o infrator que está ali, já condenado, né? Inclusive, teve, respectivamente, também a sua pena ali reduzida por o seu bom comportamento, por tudo. Então, a PAC, ela tem essa característica bem legal de retomar, né, esse ser humano aí para a sociedade. E a partir daí, né, eu tive essa oportunidade da Prefeitura de Betim. Fui convidado já lá na Prefeitura de Betim a ser integrante da AMPEA como diretor e a partir daí, né, iniciou essa trajetória também institucional, né, através dessa representação do que é esse mundo da engenharia, tanto dos engenheiros como dos agrônomos. Eu falo da arquitetura porque nós temos muitos parceiros arquitetos, né, que contribuem para que a AMPEA chegasse no lugar onde ela está, mas hoje eles não fazem parte mais do nosso conselho. Existe o CAL, né, que é o Conselho dos Arquitetos, mas eles são muito parceiro nosso. E tive essa oportunidade de sair da Prefeitura de Betim para realmente começar a entrar nesse mundo aí, né, corporativo aí de negócios, né, de empreendedor, né, que você sabe muito bem. Sim. É um desafio, né, faz parte, né, do nosso contexto, vou falar, esse medo mesmo, né, de encarar o mercado aqui fora, mas é o que nos motiva cada dia mais. E a partir do momento que você foi, opa, não dá para voltar mais, é isso aqui mesmo, daqui para frente, é para frente mesmo, vamos para cima. E hoje estou, né, como sócio proprietário junto com o Álvaro lá na Base Engenharia. Sim. Tem a Labortec também, né, que faz parte do nosso grupo aí também, e outros projetos aí para 2025. Vamos que vamos. Não, vamos que vamos. Me conta um pouquinho, o que é a AMPEA? Explica para o pessoal aí. Vamos lá. Primeiro, a sigla, né, AMPEA, é Associação Médio-Paraupebana dos Profissionais de Engenharia e Agronomia. O papel da AMPEA nada mais é do que fortalecer a nossa classe, trazendo o profissional mais perto para o sistema CREA. O sistema CREA que rege, né, vamos falar assim, é o nosso maior conselho dentro do Brasil, CREA e CONFEA a nível federal, né? Ele que dita, né, algumas regras, vamos dizer assim, e ele é um conselho fiscalizador. Então, a AMPEA, ela é um braço, ela é uma extensão do CREA. Ela faz esse papel como entidade de classe totalmente ligada ao CREA. Ela tem essa representatividade, porque nós temos um número significante de profissionais que o CREA não consegue chegar. E se não for através das entidades de classe, cada, né, região tem a sua, no nosso caso aqui são 7 cidades que fazem parte da AMPEA, vou até citar aqui quais são, Betim, Igarapé, São Joaquim de Bicas, Brumadinho, Ibirité, Mário Campos e Sarzedo.
São essas 7 cidades que fazem parte não do Médio Paraupeba, mas no caso da Ampea. O Médio Paraupeba é formado por mais cidades, mas da Ampea são essas 7 cidades. Então a gente tenta entrar dentro desses municípios, fazendo fortalecimento da nossa classe e dando apoio, obviamente, não só aos profissionais, como, né, as instituições públicas, né, através das prefeituras, que, né, é o primeiro caminho que a gente faz, colaborando ali, né, participando de fóruns, discussões, entrando no plano diretor, que a gente possa contribuir de alguma forma, o plano de habitação, enfim, então o código de obras, né, de alguma forma a gente pode contribuir e fazer essa ponte Ampea, os municípios e o CREA. Entendi. Você já é um defensor da sua classe muito antes da Ampea, que a gente sabe. Perfeito. Mas como que você enxerga hoje a engenharia no Brasil e como que isso... E todos os seus viés aí, como que é isso? A engenharia do Brasil, ela vem passando por reformulações por causa justamente das ramificações. Você tem a engenharia civil, mas dentro da engenharia civil você tem uma gama de serviços muito grande e é necessário que se faça essas reformulações para dividir, né, esses setores. Você tem a engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia ambiental. Então, esses setores foram, vamos falar assim, se separando, ganhando nas suas raízes, desprendendo das suas raízes e ganhando as suas forças, né? Então, a engenharia no Brasil, ela tem modificado muito em detrimento também, aí eu vou falar de um ponto agora que está muito em evidência, que é através da inteligência artificial. A gente sabe que ela chegou realmente para, não vou falar dominar o mercado, mas auxiliar. Para aquele profissional, para aquela empresa, para a engenharia no contexto geral, que souber aproveitar essa oportunidade do que a inteligência artificial traz, tudo bem, é notório, é válido com certeza, mas se você entender e criar uma ação de bloqueio para que aquilo vá atrapalhar os processos, porque a gente ainda depende muito do ser humano, daquela mão de obra ali direta, eu concordo que a gente tem que seguir esses dois viés. A inteligência artificial, ela é através de um ser humano. Porque o ser humano que conduz aquela pergunta e salienta, né, aquelas respostas também. É ele que traz, alguém colocou aquilo lá. Ela não vai imaginar, através de um ser humano que gera essas respostas. Então, a engenharia, né, no Brasil, de forma contextualizada, ela vem se remodelando e se adaptando a essas propostas. Vou dar um exemplo aqui. Antigamente você tinha, e fala até atualmente, né, muita gente ainda utiliza, né, a nossa prancha, né, nos projetos aí dentro dos ambientes, né, da construção civil. Hoje você tem, inclusive, um sistema aí através de um QR Code que você quer que dá uma visão melhor para aquelas pessoas que vão visitar ou daquele próprio operário que está ali, um mestre de obra, um encarregado ou um engenheiro dentro do ambiente de trabalho. Você consegue pegar, de repente, um QR Code e colocar no ambiente e você faz um scanner daquilo ali e você tem noção do que vai ser aquele ambiente. Já renderizado, ou seja, já ele com a planta humanizada. Você já consegue enxergar isso hoje. É muito legal. A gente não tem os apartamentos hoje, né? Os modelos, né? Sim. Que você vai visitar um decorado e Sim. tal. Às vezes você não precisa fazer isso hoje, ter todo aquele trabalho, né? Com uma cenaria e tal, deixar um planejado ali para apresentar. Através, cara, de um scanner, você consegue mostrar isso, cara. Entendeu? Então a inteligência artificial te auxilia nesses processos. Ela te dá números também, ela te dá, sabe, o resultado que você precisa, os alcances que você precisa. Então, se a gente souber, repito, usar isso a nosso favor, é show de bola. Eu tive a oportunidade lá no SOEA, em Salvador, agora em 2024. O SOEA é a Semana Oficial da Engenharia e Agronomia. O maior evento de engenharia e agronomia do Brasil se chama SOEA. Certo. Ele é, inclusive, realizado pelo CONFEA, em parceria com os CREAs das regiões. E eu tive a oportunidade, né, de assistir algumas palestras, inclusive tem uma determinada atividade lá que é muito interessante, que você coloca um capacete, você coloca essas câmeras 360 e você consegue monitorar aquele ambiente através dessa câmera integrada no seu capacete. Certo. Você consegue rastrear isso até para um diário de obra. Nós temos esse costume, né, de fazer, relatar tudo que aconteceu, todas as atividades durante o dia, né, e relatar aquilo ali no fim do dia ou no outro dia, né, que sucede, enfim. Então, através dessa filmagem nessa câmera 360, você consegue inclusive enxergar algumas situações ali
que não estavam previstas, que você passou e que seu olho não conseguiu ver, e você vai pegar aquilo ali, revisa, e você consegue trazer para dentro do seu diário de obra. E através, inclusive, de forma remota. Se eu quiser enxergar uma situação, eu sou o gestor, e eu tô longe, eu não consigo enxergar isso, estou por uma viagem, estou por algum motivo fora. E aí o meu engenheiro de campo vai lá e consegue mostrar isso através dessa câmera. Até para dar uma solução em conjunto. Entendi. Tem situações que são palpáveis, que você deve enxergar, e tem situações que não precisam ser. Que a gente consegue, no mínimo, estudar uma solução ali de longe. Então a engenharia, ela vem de alguma forma, né, se adaptando a esses modelos que estão sendo lançados no mercado, principalmente no que tange, né, essa parte aí da inteligência artificial, mas que não devemos esquecer daquele profissional que faz esse trabalho ali, sabe, direto ali, o tete a tete mesmo ali, sabe, faz as coisas acontecer de fato, né, que seja através do nascimento de uma alvenaria. Isso aí não tem como a gente sair. Até conversei esses dias com um amigo meu, o Landim, sobre esse detalhe minucioso dessa mão de obra, da escassez da mão de obra que a gente vem sofrendo, muito em detrimento do desinteresse do ser humano. Antigamente você tinha o Tião carpinteiro, correto? Correto. Qual que era a tendência do Tião carpinteiro? O filho do Tião seguia os passos do pai. E a gente não tá vendo essa tendência acontecer. E daqui a pouco o Tião carpinteiro, ele tá com seus 70, 80 anos, já aposentou, e você não tem mais esse tipo de mão de obra específica. E qual que é a solução, Ricardo? É a gente pegar, enxergar isso dentro da obra e tentar trazer um profissional que, de alguma forma, vai ter aquele filho ali para aquele negócio e moldar ele, colocar ele do lado daquele carpinteiro, porque já que o filho dele não está vindo mais, ou o sobrinho que aprendeu a trabalhar com ele, você tem que pegar alguém com a característica próxima disso e colocar do lado do cara. Vai lá, aprende, fica o tempo todo com ele, fica só olhando, não tem problema não. Você não vai me dar produção durante um mês que seja, mas você vai aprender. Uma hora, né, você vai ter que aprender. É a maneira que a gente está enxergando isso. Infelizmente, a gente tem outras maneiras? Tem. Você não vou trabalhar com forma de madeira, trabalhar com forma metálica, mas você tem que ter uma montagem, é só mudar um material para um outro, mas você tem que ter uma montagem. Tem que adaptar agora, porque realmente, igual você falou, a base ali da cadeia, digamos assim, que é o serviço braçal, ele está cada dia mais difícil de ser encontrado, né? Então a disputa está muito grande. Você vê, no Brasil inteiro a gente está com escassez de mão de obra na área de construção civil, e aí acaba tendo que solucionar. Eu trabalho, você sabe, você é meu cliente, Sim. Eu trabalho locando equipamento para construção civil. Hoje um pedreiro não fica lá, um servente fica lá mais batendo massa. Exato. Aluga uma betoneira. Perfeito. O cara não fica lá mais socando o chão, ele aluga um compactador. Exato. Mas só que ainda tem muito processo que depende da mão de obra, sempre vai defender. Verdade. Depender, na verdade. É verdade. Né? E o que vocês têm feito para driblar isso? O que você, como presidente da Ampeia, todos os engenheiros, todas as empresas de engenharia, o que elas têm feito para conseguir esses profissionais? São mais benefícios? São menos benefícios? São mais salário? Buscando gente em outros estados? Eu sei que alguns estão buscando outras pessoas em outros estados, mas mesmo assim a gente ainda tem um complicador aí, que são esse tanto de benefício que o governo acaba dando e deixando todo mundo ali na informalidade, porque não quer assinar carteira, porque senão vou perder meu bolsa não sei o quê, bolsa não sei o quê, bolsa não sei o quê, entendeu? Verdade. Infelizmente, em vez de dar, o que vocês estão fazendo para isso? Qualificação, né? Verdade. Cara, parabéns pela pergunta, porque é uma pergunta bem interessante e vai no contexto da Ampeia, porque nós fizemos, se eu não me engano, em agosto, setembro, lá em Sarzedo, né, no auditório lá da Câmara Municipal, a escassez da mão de obra nas engenharias. E aí trouxemos algumas pessoas especializadas, gestores, né, de algumas empresas, falando sobre isso, dando números sobre isso. E aí você tocou num ponto bem legal, que são os benefícios. Das 3 empresas, representantes, né, de empresas que foram lá, eles falaram sobre isso. Estímulo. Você tem que gerar estímulo. Infelizmente, não tem como. Por mais que só o salário base ali, né, daquele colaborador não é suficiente hoje. Tem que gerar estímulo para ele. Eu sei como você conduz lá a Minas Lock, através de meta, e tá certo. E esse é um dos caminhos. Dá meta, que a pessoa sem meta, cara, ela fica solta. Ela fica solta. Ali, e aí eu comprei meu horário. De acordo com o que... Certíssimo. Essa metodologia é muito legal. É o que eu e o Alvo vem tentando fazer, além do estímulo. Não é só, parabéns, você é muito esforçado e tal. Não basta. Nós somos gerados através de reconhecimento.
que seja uma caneca dessa, que sejam agendas dessa, e aí nós vamos trabalhando isso na cabeça da pessoa. E até sem ela bater a meta, mas sem porque você não precisou falar, ela já sabia, que ela tinha que porque fazer. ela pegou o senso de urgência. A obra é tudo assim, né, Landim? Você sabe muito bem, eu tenho que fazer isso. É sempre assim, o cliente já vem te enforcando, cara. E a gente tem que atender. A gente atende conforme a demanda, né, do nosso cliente. E nesse contexto, lá em Sarzedo, foi muito legal. O Marcos Vogel, ele é representante do grupo Isoforte, né, que é fortíssimo aí no fornecimento de EPS. E ele falou muito sobre isso, desse tato ali, desse contato direto ali, sabe, com seus colaboradores, desse reconhecimento, um programa de pontos, pegar um cartão, né, que tem essa de alimentação e gerar isso aí para ele através. Nunca dá dinheiro, cara. Infelizmente a realidade é essa. A não sei que seja uma necessidade extrema, mas dinheiro, infelizmente, ele vai te pedir uma vez e vai te pedir outra vez e tal. Porque você deu uma vez e ele vai te pedir uma outra vez. A gente entende isso, sabe? A não ser que você faça um programa nesse sentido, de meta. Fala, se você atingir X meta, aí você tem porcentagem. 1%, 1,5%, 2,5%. Bacana, normal. O meu é legal. Prefiro, mas aí são regras claras e objetivos. Exato. Você tem ali todo o script montado certinho da sua regra, bacana. Mas fora isso, né, aí você tem um número grande de pessoas ali, em grande escala mesmo da empresa, que eles criaram esse sistema de cartão, que vai gerando um crédito para um combustível, gera um crédito para o supermercado, é bem legal também. Então, cada um tem o seu formato. Sim. Eu falo nunca o dinheiro, nós, um exemplo, eu falo aqui, não, bacana, você terminou a obra aí, toma um dinheirinho aqui. Mas eu não estabeleci uma meta antes, eu não coloquei na realidade, né, os afazeres ali que tinha realmente os direcionamentos. Aí tudo bem. Agora, no seu caso, você tem uma meta de vendas, principalmente, né? Que é o seu forte ali. E aí é legal, cara. Então, assim, essa estratégia de conseguir moldar essa mão de obra, essa escassez da mão de obra, porque eles estão, infelizmente, muitos deles, vou falar no geral, muitos deles, refém de benefício do governo, né? Estão ali bem tranquilos com aquilo. Não, isso aqui para mim tá bom e tal, isso aqui me dá para mim viver sossegado. E na hora que você vai contratar ele, não quero fechar, não, senão eu perco meu benefício e tal. Eu falo assim, mas você não tá enxergando lá na frente as oportunidades que estão sendo oferecidas para você ganhar, né, essa gradatividade aí, né, essa evolução dentro da empresa. Você entra ali com um mero colaborador, né, um ajudante ali de terceira linha e você vai subindo. Então, assim, a gente não tá conseguindo enxergar essa ambição daquele colaborador que já entra e fala assim, eu vou fazer o meu melhor, eu vou entrar aqui como colaborador, como serventão mesmo, e ser um oficial daqui a pouco ser como um encarregado de confiança e tal, porque muitas das vezes a realidade, o Landim, é essa, o cara não precisa ser tecnicamente 100%, e ninguém vai ser 100%, mas se ele, só dele já ser da sua confiança, cara, só dele já fazer os seus olhos quando você não estiver presente, sabe? De cobrar ali afinco, mas de cobrar com respeito, com sabedoria, com inteligência emocional, que é o que a gente fala sempre. Pra você tomar esse cuidado, pra você não ferir, porque hoje qualquer coisa que você fala ali já inverte, né, a situação. Então a gente toma mais cuidado. Então se o cara sabe fazer, se ele entendeu o recado, ele pegou o seu perfil, que não vai ser igual, mas ele vai tentar trazer isso pro mundo dele. Falou, Ricardo, na sua ausência, cara, você pode ficar tranquilo que nós vamos conduzir desse formato. Então, antes até de começar aqui, eu estava conversando com o Paiva ali fora, falando sobre isso. Não vai ser, não adianta você tirar 10 dias de férias, de folga, 20, e voltou, tá tudo empipinado, e vai tá mesmo. Por mais que você deixou uma galera ali, uma equipe preparada para isso, cara, não é criar dependência, isso é ruim também, criar dependência. Mas, de alguma forma, não vai sair conforme, porque não é você que tá lá, não vai sair mesmo. A pessoa, às vezes, faz um formato que ela acha que é melhor, mas deixou de atender o cliente. E você sabe o perfil do cliente. Você vai querer atender exatamente do jeito que ele quer. E por mais que, às vezes, você dá um direcionamento para ele, o cliente é assim, assim, assado, ele fala, mas hoje, ou dessa vez, ou esse mês eu quero que seja assim, tudo bem. Te dê os indicativos, mas vamos fazer do jeito que o cliente está fazendo. Nem sempre ele tem razão. Mas ele tem esse poder de falar do jeito que tem que fazer. A não ser que interfira, no meu caso, principalmente de uma forma técnica, em algo estrutural que vá condicionar um serviço, não faço. Entendi. Voltando na Ampeia,
Vocês comemoraram 20 anos. Exato. Me fala um pouquinho dessas conquistas desses 20 anos. E também, assim, o que vocês estão esperando para o próximo ano, de 2025, 26, 27 e por aí vai. Exatamente. Esse ano de 2025 estamos comemorando, né? Estamos entrando esse ano especial de 20 anos da Ampea. E a gente fala de tudo que aconteceu de lá para cá, dessa notoriedade que se criou através da Ampea, desse fortalecimento da classe, que o profissional, aí eu falo, eu como profissional lá atrás, Landim, a gente carece muito disso, porque não existe, inclusive, um plano, não existia, né, até porque a gente, graças a Deus, está fazendo isso aí de uma forma bem legal, com as faculdades. O que é o sistema CREA? Você só ouvia, infelizmente, de uma forma pesada o que era. Ele só quer recolher, só quer multar, e não é bem assim. Ele multa aquele que, de fato, infringe de alguma forma a lei. Ele deixou de estabelecer ali porque ele... Você muitas das vezes deixa de cumprir a lei porque você não tem o conhecimento da lei. Então, vá atrás do conhecimento da lei que você não vai ter problema. A falta de informação que gera isso. Só que o desinteresse era grande porque né, algumas gestões passadas do CREA também não tinha esse olhar. E hoje, através, né, tanto da gestão do Lúcio como agora com o Marquinhos, né, o Marcos Gervásio, que é o nosso atual presidente, ele gera esse interesse dentro das faculdades. E a Ampea faz isso já há alguns anos. A gente vai dentro das faculdades, aqueles alunos ali, quinto, sexto, sétimo período, já preparando eles aqui fora, que tem um mercado muito bom em diversas áreas, mas se o profissional entender que ele tem que entrar para o sistema, que ele tem que não só pagar a anuidade dele ali, é porque ele está sendo representado por um conselho e que ele gera o acervo dele técnico através das atividades que ele faz ali fora e ele registra isso através de uma ART, isso vira um currículo dele através de uma CAT, que é a certidão de acervo técnico. Meu amigo, acabou. Então, só que não tinha esse plano de informação nas faculdades antes. Então, a gente gerou isso, vai na faculdade, conversa com o aluno, pede um apoio lá da direção e eles entendem essa necessidade de registrar aquela atividade com segurança e proteção jurídica para ele também e que, de alguma forma, isso vai gerar para ele lá na frente mais serviço, porque ele meio que vira especialista do negócio. Entendi. Através da certidão de acervo técnico. Então, nós, né, nessa dificuldade, dessa conversa aí com os profissionais e com os alunos que são potenciais profissionais, a gente enxergou essa necessidade de ir para dentro das faculdades. Hoje a gente tem parceria aqui com o IFMG, com a Faculdade Pitágoras, que é a Anhanguera agora, né? Com a UNA e com a PUC também. Então, fechamos esse ecossistema aí dentro das faculdades e vamos levando sempre algumas falas, tanto externo como lá dentro da faculdade também. Fazemos palestras falando das legislações, falamos sobre a RT e levamos também um profissional que está aqui fora já qualificado para levar os estudos de casos reais, que a gente gosta disso. A gente está ali o tempo todo na técnica, na teoria, e a gente gosta de enxergar realmente as coisas como acontecem. Então você traz uma situação de um prédio que colapsou e aí você vai e traz um cara que sabe sobre patologias de reforço e reestruturação, né, da parte realmente estrutural do esqueleto, do negócio que segura mesmo o cara, como que eu vou fazer isso, aquilo, por que colapsou, houve um erro aqui, e onde foi o erro? No estudo solo, onde que foi? Não, foi na ausência ali realmente, né, desse trabalho do projeto mesmo, de enxergar se seria uma fundação funda ou uma fundação rasa. Então, assim, nesse contexto que a gente traz para dentro da faculdade, ele consegue enxergar isso aqui fora, né, no mundo real, e levar ele também para dentro do canteiro de obras, fazer uma visita técnica de uma obra que já está saindo do papel, que já começou ali, né, a sua parte de fundação, a sua base mesmo, é muito legal. Então a Ampea vem tentando trazer isso ao longo dos anos, a gente foi enxergando isso, trazendo capacitação aos profissionais também, essa readequação do profissional, porque ele sai da faculdade com a teoria completa, mas ele não tem a técnica, inclusive na parte do linguajar mesmo, da linguagem de obra mesmo, ele rodar ali. Então a gente traz isso, cara, para dentro das faculdades e para os profissionais já formados também dentro da própria Ampea. Nós temos lá um espaço onde a gente consegue fazer uns cursinhos bem legais, isso é muito interessante. Dentro do CREA também a gente faz seminários em parceria com as prefeituras, fizemos aí recentemente, né, com o pessoal da Sorte, um seminário falando sobre o planejamento urbano da cidade.
né, o que foi feito durante a gestão do Vitório, o que ainda vai ser feito, né, com a gestão do Heron, que entrou agora, enfim. E outras cidades também, Sarzedo, né, como eu bem te disse, o secretário de obras, né, muito meu amigo, Danilo, ele transformou de alguma forma, através do prefeito, do Marcelo, que teve uma ótima gestão lá, ele conseguiu fazer uma duplicação de uma rodovia com recurso próprio, cara, sem depender do DR, sem depender do Estado. Olha que legal. Como que esse cara conheceu? Aí você conseguiu fazer isso, aí você traz isso para dentro do mercado e a Ampea tem uma participação de alguma forma, porque o Danilo também faz parte. Houve uma situação, literalmente, aí eu vou contar aqui agora, da Ampea, de qual que é o papel da Ampea. Houve literalmente uma ponte da divisa Betim com Sarzedo, aquela ponte ali do Bandeirinhas. Sim. E Betim tá fazendo todo, né, o alargamento daquela via ali da Fausto Ribeiro, né? E aí chega lá embaixo, faz isso aqui. Faz. E Sarzedo tem um recurso, um determinado recurso para fazer, ele conseguiu através de um recurso federal do Ministério das Cidades, e necessitava, além da anuência de Betim, porque está na divisa, do projeto também para ser executado isso aí. Essa parceria mesmo dos municípios, né? São confrontantes, natural que se tenha. E a Ampea intermediou nisso. Danilo me ligou, fez contato comigo, eu fui lá, conversei. Na época, foi com o próprio Wilton e com a Bárbara, que hoje vai assumir a sorte, né? Sim. E vamos, né, fazendo ali esse ponto ali de interseção ali, conversa ali, saiu o projeto. E em breve aí já deve sair o alargamento daquela ponte ali, que a gente fez essa intermediação. Poderia sair, Landy? Obviamente poderia. Eles não precisavam ligar para o Ricardo, presidente da Ampea, para fazer essa intermediação. Mas é o nosso papel. Entendi. Eu não sei como que seria essa abordagem, que eles chegariam lá, mas eu já tenho essa abertura aqui com o município de Betim, com o governo de Betim, então a gente usa isso ao favor da população, da sociedade. Não é só... Você entende que isso não vai ser só para os profissionais de engenharia? Por isso que a Ampea é maior do que se fala do que engenharia e agronomia. Ela é da sociedade. Sim, o nosso papel é defesa da sociedade, interesse da sociedade para o desenvolvimento. Não, muito legal. É isso aí. Aproveitando que nós estamos falando de construção civil, eu queria fazer um convite para você conhecer a rede de franquias Minas Lock, que é minha. Nós já estamos chegando em quase 30 cidades do país, já no estado de São Paulo, com 3 unidades em andamento, e você pode ser um franqueado nosso da Minas Lock. Entre em contato aqui pelo direct, que eu ou a minha equipe vai ter o maior prazer em apresentar para você os nossos projetos, e você pode estar junto com a gente, abrindo a 15ª, como episódio, a 30ª, 40ª, a 1000ª loja da Minas Lock. Então, vem com a gente, vem ser você também uma Minas Lock. Tá bom? Um grande abraço. E vamos voltar aqui para o Ricardo. Ricardo, vamos lá. Eu vi agora, nós estamos falando aqui de podcast, no nosso podcast, mas você também tem um podcast. Exato. E aí, como que está sendo essa experiência? O pessoal me pergunta, eu gosto pra caramba, estou aqui dando literalmente minha cara a tapa. Como é que tá sendo apresentar o podcast? Quais são os resultados? É um projeto muito bacana, né? Ter um podcast. E como que tá sendo isso? Me conta um pouquinho mais. Cara, foi uma experiência, Landim, eu te falo que inovadora, porque para mim, eu achei que eu não teria uma vocação para isso, e todos nós temos essa condição. Basta a gente, né, trabalhar em cima disso. Ter vocação é você sempre estar fazendo e ter disciplina para aquilo. Mas como foi uma primeira experiência e uma primeira apresentação minha no podcast da Ampea, chama Ampea Convida, né? Quem está nos assistindo tiver a oportunidade de seguir lá no Instagram, né? Através do canal da Ampea, ampea.mg, e no YouTube também. Então foi uma experiência muito legal, mas eu enxerguei essa necessidade, né? Junto com a diretoria da Ampea, de trazer alguns temas extremamente relevantes para atingir um público maior. Aí é o que eu falei anteriormente sobre sociedade. Então, o primeiro podcast Ampea foi falando sobre a época de cheias, de chuvas, período que a gente está vivendo agora, lá em 2024, 2023 para 2024, na realidade, que a gente fez esse primeiro podcast falando sobre isso. Então, eu trouxe uma pessoa
que tem, né, essa característica, que tem essa técnica para falar, o domínio sobre o assunto, que é a Suelen, a superintendente da Defesa Civil, e trouxe o Rodrigo também, do presidente do IMEC, né, de Belo Horizonte, hoje também diretor, né, do CREA, e o Wilton, que é o presidente da ECOS aqui de Betim, né, a ECOS que faz ali a função de Secretaria de Obras. Então a gente enxergou essa necessidade e antecedendo um pouco o período de cheias para que essas informações, mesmo que sejam básicas. O que é básica? Um talude. Aí a gente falou na linguagem popular, né? O barranco que você tem em sua casa, começou a chover, já coloca uma lona, né? Evitar colocar bananeira, porque ela tem uma concentração ali de água, esse tipo de coisa que a gente vai orientando. Foi uma conversa harmônica, básica, mas objetiva, que serviu para alguns engenheiros, né? E esse pessoal mais técnico aí também entender. A parte de como que funciona esse controle, né, do pluviômetro, que o pessoal controla esse período de cheias, que nós temos aqui um rio que corta dentro de Betim, né, que é o Paraopeba, enfim. Então, trouxe, né, esses indicativos para chegar até a sociedade numa linguagem mais básica. Então, o podcast, ele nos ajuda a levar essa linguagem. E aí, tivemos a oportunidade de falar sobre outros assuntos também, como a inteligência emocional, né, no nosso contexto, dentro da engenharia mesmo, da arquitetura, né, trouxemos a Cíntia, a Laila e o Florencio também, né, que é especialista em segurança do trabalho. Então, assim, cara, foi muito legal, está sendo legal essa proposta e tem algumas, como se diz, novidades aí para 2025 aí também no nosso podcast Ampea Convida. Então, realmente, resumindo, é uma experiência que vale a pena, porque a gente tem essa liberdade para falar além do que a gente traz ali consigo na sua carreira, a gente escutar daquele outro convidado, né, tudo que ele passou nesse período, né, de profissional e um pouco do pessoal também, né? E a gente aprende muito, né? Exato, muito com cara. Você, isso é muito legal. Exato, e assim como eu, né, aprendo o tempo todo com você, isso é muito legal, cara. Então, o podcast, ele traz inclusive uma visão diferente, né, das pessoas que a gente já se conhece há um tempo. Eu sou seu cliente, conheci através de um clube que a gente tem aí que faz um trabalho junto, mas essa ideia aqui, cara, esse tete a tete, no olho, é muito legal a gente trazendo essa segurança, né, nas palavras que a gente fala, de todo o conteúdo que a gente já viveu, né, dessa experiência, né? Então é muito legal. O podcast, ele traz essa naturalidade aí e que vai realmente alcançar pessoas que a gente nem imagina. Isso que é legal, cara. E já pegando um gancho do podcast 2025, a área de engenharia para 2025, você espera o quê? Como que você espera da construção civil aí para 2025? Já começa a me dar os spoilers aí para ver. Vamos lá. Landim, além do que eu espero, é uma expectativa e é uma tendência mesmo que a gente vai subir, né? Dentro do contexto da construção civil, a gente vai subir, essa tendência de melhorar cada vez mais, da gente criar realmente novos agregar realmente, né, trazer uns insights mesmo, vamos dizer assim, de coisas novas dentro da construção civil. E inovações, a gente está vivendo um mundo de inovações. Então, as inovações, ela gera estímulo. Então, a construção civil, ela não para. Tivemos um período aí, né, da pandemia que ela explodiu. Né, exatamente. Então a tendência é essa, né? Cada governo tem seu plano, né? Não sei se esse é o plano do governo, mas independente, isso continua acontecendo. Tá e vendo, a gente, tendência nossa é isso, é continuar e explodir 2025, cara. Então, ó, mais uma dica para você, ó, compre uma franquia da Minas Lock. Olha só, o engenheiro tá falando que vai explodir, como já tá explodindo há alguns anos a construção civil, então é a melhor hora de montar sua Minas Lock, não é isso, cara? Exatamente, cara. E nada mais oportuno, né, do que esse momento para falar disso mesmo. A pessoa que tá ali, né, o profissional ou que seja, porque o profissional pode ser empreendedor também, né? Com certeza. Ele pode juntar a fome com a vontade de comer. Opa. Ele tem uma empresa de engenharia, não, vou pegar mais com o Rafael, não, eu vou ser um franqueado do Rafael na Minas Lock lá. Todos os meus sócios é engenheiro civil. Olha que legal. Ele é engenheiro civil, formou na área, trabalhou e trabalha. Hoje ele cuida da área, toda a área de formatação das franquias na área de engenharia. Então, estruturação das lojas, parte de arquitetura, toda essa parte da criação da estrutura da obra ali para o franqueado até ele entrar. Que legal, e depois dando suporte para ele nas melhorias ali também. Que bom. Então, juntou a vontade com a fome de comer. Né? Exato, é uma tendência mesmo e pode ser eu amanhã, se Deus quiser. Opa! Quem sabe, né, cara? A gente já tem esse bom relacionamento. Gente, vocês acharam que eu não ia vender nenhuma franquia da Minas Lock? Já vou sair daqui, ó, com mais uma. Agora já vai para, acho que 31. Boa. É isso aí. Então, cara, a tendência é essa realmente.
Não vou dar spoiler do que a gente tem de projeto, mas nós temos projetos ambiciosos aí em 2025, né, juntamente com a Base Engenharia e a Labortec, que é do grupo também. Então a gente tem essa tendência aí de várias obras. Algumas a gente já estava, vamos dizer assim, costurando há algum tempo, outras estão chegando até a gente, porque hoje a Base Engenharia ela está se tornando... Tem um nome forte. Exatamente. Então a gente virou referência e a tendência nossa é virar referência dentro da construção civil, porém com a modelagem diferente, que é o steel frame. O steel frame, né, o aço leve, né, a gente quer realmente voltar assim, né, trazer esse nome que chegou com impacto muito grande há alguns anos no Brasil, mas em algumas regiões ele não se agregou muito, ele não teve realmente, né, essa tendência como são em outras regiões do Brasil, como no sul do Brasil, por exemplo. Lá é muito forte isso, em São Paulo também tem essa tendência, a gente quer trazer para dentro de Minas Gerais e a Base quer ser a precursora disso aí. Não, muito legal, bacana mesmo. Mas me fala um pouquinho mais, aí você me conta um pouquinho. Você tem a Base e você tem a Labortec. Exato. Também é uma empresa de engenharia. Exato. A Labortec, ela surgiu em 2020, né? Uhum. Pode concluir, perdão. Não. Então, eu queria que você me contasse a Labortec, Sim. Um pouquinho dela aí, se ela está no mesmo segmento da Base de engenharia, se vocês trabalham com o quê? Ou é mais para áreas... como pavimentação, alguma coisa? Conta aí pro pessoal. A Labortec, ela surgiu em 2020, né? Até antes, vamos dizer assim, mas o efeito do registro dela foi em 2020, né? Ela só tem eu como sócio realmente, mas hoje ela está integrada aí junto com a Base Engenharia. Sim. Ela surgiu num contexto, inicialmente. A ideia seria voltar para essa parte de patologias, na parte, na realidade, de pavimentações, como você bem disse, com análise de solos. Então, a ideia... Labor é do labor mesmo, do trabalho, mas eu queria voltar, porque uniu essa situação, né? Mas era sobre laboratório de solos, que é onde que eu trabalhei. É Labortec por causa disso. Mas aí eu falei, não posso fechar só esse mercado, a gente tem que fechar o ecossistema da gama de serviço. A gente também não pode sair atirando para tudo que é lado, você tem que enxergar, né, alguma atividade que você se identifica mais, e aí depois você vai criando essas ramificações. Mas então hoje ela trabalha principalmente na regularização. O que é essa regularização de imóvel? Você tem um imóvel ou você tem, inclusive, uma empresa que precisa passar por um processo de regularização, como o licenciamento ambiental, como um RIC, que muitas pessoas desconhecem, que é um relatório de impacto de circulação. Você tem uma empresa que vai trazer um impacto, e aí você tem que fazer esse estudo. Sim. Você tem o WAVE, que é o estudo de impacto de vizinhança, o que vai trazer de impacto de vizinhança. Porque vem um empreendimento grande, que seja um prédio habitacional mesmo, um prédio residencial comum, mas vai trazer um impacto. Por quê? Porque você tem um número de escola a mais, um número de unidades de saúde a mais que tem que trazer. E isso, o governo tem que dar essas condições, mas para isso existem as contrapartidas, que você está trazendo um empreendimento de impacto, de alguma forma você tem que dar essa contrapartida para isso. Porque vai trazer ali um número gigante de famílias ali. Então, você tem que dar uma condição, colaborar junto com o governo para dar essa condição. Por mais que a gente saiba que é a função do governo, mas existem as contrapartidas para isso. Então, a Labortec veio nesse contexto, mais na parte de regularização, mas também na execução de obras, né? Teve algumas obras que foi feita através da parceria Labortec com outras empresas. A Notre Dame mesmo, em frente ao polo esportivo, Shopping Móveis, né? Que passou por uma reformulação, e algumas outras parte de regularização, como passeios, calçadas mesmo, acontece muito aqui em Betim. Você vê um pouco essa desordem aí dos passeios, né? Essa irregularidade que tem, tanto do piso tátil, como realmente de acessibilidade mesmo, né? A inclinação ali do passeio, enfim. A gente tem que pensar sempre nessa mobilidade, né, das pessoas. Então, também a Labortec é especialista nisso também, dessa regularização de passeios. Entendi. E a gente está falando sobre engenharia, fala um pouquinho sobre social. A engenharia e a responsabilidade social, elas podem andar juntas? Claro, não tenha dúvidas. Como eu disse aqui antes desse podcast que a gente falou sobre essa parte aí de período chuvoso, de águas, né, de cheias. Eu falo nisso, Orlandinho, porque Betim sofre com isso. A região de Citrolândia, Colônia de Santa Isabel sofre muito com isso. E algumas outras regiões que também, o Bandeirinhas tem uma região ali. Mas na colônia Santa Isabel acontece que tem a afluência
do Rio Paraupeba com o córrego Bandeirinhas, né? E acaba dando esse refluxo aí, né? Essa afluência causa esse refluxo e acaba tendo esse período de cheia que já é histórico ali naquela região, mas que eu tenho certeza que, se Deus quiser, o governo vai fazer, né, um trabalho, né? Eu falo o governo de Betim, o governo de Minas, para que evite, né, isso aí. Tem como fazer sim, através de bacias, entendeu? De contenções, através de um sistema porque esses canais são assoreados com o tempo. Então tem que ter todo um trabalho de desassoreamento, né? Desassoreação dessa dragagem mesmo, né? De tirar esse material que vai rolando ali com o tempo, que é a sedimentação, e você tem que fazer esse rebaixo ali, vamos dizer assim, numa linguagem mais simples, rebaixo do rio, para que continue. E aí teve o episódio, né, de Brumadinho, que a gente sabe que também houve, né, esse rolamento e desse material um pouco mais pesado aí, que acabou subindo esse leito do rio, e a tendência é que isso aconteça com mais frequência. Mas eu espero aí que, como se diz, as autoridades tomem providências quanto a isso, junto com a empresa responsável, né, por esses danos, que dê sequência aí no tratamento, né, não só da água, mas, né, da parte mesmo da flora, da fauna que foi afetada. Então, a Ampeia e a engenharia, que foi sua pergunta, que ela pode contribuir, né, para a parte social, é isso. É através de plano habitacional que a gente pode contribuir junto com o governo, através da fiscalização do CREA, por causa de um crescimento desorganizado, que não é o que a gente quer. A gente quer ver uma cidade ali bem, vamos falar assim, poluída, não quer poluída visualmente, né, cara? A gente quer ver ali respeitando os passeios, os recuos frontais ali, essas inclinações, né? Então, assim, a gente tem que respeitar esse aspecto visual também de uma marquise avançar sobre uma área pública. Então, de alguma forma, o CREA serve como parte orientativa juntamente com a prefeitura também. E além, né, da parte habitacional, o que a gente pode trazer são essas colaborações através de trazer, né, esses colaboradores mesmo para dentro das empresas e capacitá-los para o mercado de trabalho, né? Através da Ampeia, através da própria empresa também, de alguma forma. Isso é natural que as pessoas ela tem essa tendência de crescer, evoluir, e ou ela montar a sua própria empresa, ou ela ir para uma outra empresa maior, que isso é natural também, né? Você tem um mercado gigante hoje, grandes construtoras, né? Eu já considero a base hoje como uma grande construtora, mas tem outras grandes que a gente, né, pega ali como referência. Então é natural que você vá para uma empresa que você quer se consolidar, você quer construir o seu mercado, né, ou até abrir a sua própria empresa. Então a gente gera esse estímulo de alguma forma, né, através de um colaborador que vem, e eu falo muito isso com alguns colaboradores. Nossa, eu já fui servente com vocês aí, já carreguei lata, e ainda faço isso se precisar com a Isso turma. é muito legal, né? Porque a gente tem autoridade para falar, né? A gente Exato, já fez tudo, cara. né? Nossa, isso é muito legal. muito Assim, se eu fosse contar um pouco da minha história de vida aqui, a gente ia ficar como você tem a sua história, cada um de nós, né, carrega consigo. Então, assim, essa parte do social que é muito legal, cara. A gente faz muito do DDS, falando com os nossos colaboradores sobre o respeito mútuo entre eles mesmos. Porque acontece isso, existe uma disputa interna, você sabe disso? Sim, em qualquer lugar. Da mesma forma que existe aqueles colaboradores que estão ali, que para eles tanto faz, existe uma disputa interna entre eles ali também, mas isso é legal, isso é natural que aconteça, mas desde que se tenha um respeito. Sim. E aí, tendo o respeito, e a pessoa quer subir realmente de carga, ela quer se mostrar um profissional diferenciado, a gente traz mais para perto da gente. A gente capacita eles. E eu falo muito com alguns. Como eu fui um de vocês também, se vocês quiserem, eu faço questão de correr atrás de uma faculdade, de tentar um auxílio para vocês conseguirem pagar. Tem o Educar Mais Brasil, eu tenho contato com todos os coordenadores, né, de cursos aí das faculdades, para a gente conseguir de alguma forma, né, angariar isso aí. A base também pode ajudar de alguma maneira nisso aí, né, uma contribuição. Tem que ser gerado o interesse. A partir do momento que a gente enxerga isso através dos colaboradores e tem esse interesse dele, opa, vamos pegar isso aí como um trampolim e vamos investir nisso aqui, cara. Porque esse profissional faz parte da nossa equipe, ele é referência para a gente também. Então, de alguma forma, a engenharia pode colaborar no social através disso, porque a pessoa... Orlandinho, eu costumo falar, e você sabe muito bem também, é uma pessoa que você deve acompanhar bem, o Joel J, eu adoro o podcast dele, e ele fala muito sobre isso. Ele é maravilhoso, né? Sensacional. Grande cara. abraço pro Joel.
Joel, tô te esperando seu convite pra você me chamar, hein, pro podcast, pra eu participar aí no seu podcast. Isso aí, cara. Espero que, né, a nossa conversa chegue até ele, mas ele fala sobre isso e eu peguei isso aí como gancho, ele, vários outros, o Geraldo Rufino também. Sim, o Geraldo é ótimo também. Mas o Joel, ele fala sobre isso. Você pode perder tudo. Você pode perder dinheiro, você pode perder casa, você pode perder carro, pode perder relacionamento, mas esperança não. Essa você não pode perder nunca, cara. Não pode deixar morrer. Porque é ela que te estimula todo dia. Você pode... Aí eu já falo do Geraldo Rufino. Ele fala que você pode quebrar. Quebrar pode acontecer de você quebrar. Você quebra por causa de dinheiro, mas falir não. Falência é outra história. A falência acaba com tudo. Com o seu emocional, com a sua esperança. Então... Aquele cara, um empreendedor que pode estar nos assistindo em algum momento e achar que ele está passando por dificuldade, achar que ele vai quebrar... Cara, se quebrar, começa tudo de novo, não tem problema. Não é tão simples assim, né, a gente falar. Mas é o que a gente quer trazer pro contexto geral. E na hora que chega lá também, você tem o que fazer? Você tem que correr atrás mesmo, bicho. Exato, cara. A vida tá aí, essa oportunidade, a oportunidade que a gente tem é só essa, cara. E eu vou parar? Não. Vou desistir? Claro que não, cara. A gente tem que continuar. Eu vou pegar um gancho lá no começo da pergunta, que você falou de governo e tal. O governo hoje, os governos, tanto municipal, estadual ou federal, eles têm ajudado mais ou atrapalhado mais? Com relação à engenharia? Com relação à engenharia? Isso tem uma variação muito grande de regiões, sabe? O governo federal, em contexto geral, eu realmente não posso falar, mas da proximidade que eu vivo hoje nas regiões que eu atuo, eu consigo enxergar isso, esse aumento significante na construção civil, né? Nesse programa de aceleramento, vamos dizer assim, que é até um programa do governo, né? Que tinha antigamente, acho que nem existe mais o PAC, né? Então, hoje tem sim, né, nesses municípios que eu sou mais próximo, né, que é Betim, Igarapé, São Joaquim de Bicas, que inclusive um abraço para meu amigo Ademir, que é o secretário de obras de Bicas, que é meu diretor na Ampeia também, né, em Sarzedo, eu falo de Sarzedo porque eu tô vendo a evolução de tudo que tem acontecido lá. Sarzedo é outra cidade hoje. Nós estamos com uma loja lá e tá arrebentando, uma cidade tão pequena. Canteiro de obras que virou, cara, que loucura que é aquilo. Maravilhoso. Lá. Então, assim, quem tiver oportunidade, inclusive como empreendedor, né, cara, quiser ter essa oportunidade de conhecer um pouco mais da história de Sarzedo, migrar, cara, é super interessante. Então, essa cidade, sim, eu consigo enxergar isso, essa evolução na engenharia, porque engenharia é obra, né? Essa transformação, né? É o que vem acontecendo nas cidades como Betim, a gente enxerga, quando você chegou para Betim, você sabe, né? O que você enxerga hoje, o que era antes, tem muita coisa para acontecer? Tem, mas já aconteceu muito. Você sabe disso, né? Então, a gente está conseguindo enxergar isso. Eu não sou nenhum defensor de governo X ou Y, né? Mas eu vejo o que é a realidade e o que o Betim se transformou através do governo de Vitória, né? De 8 anos para cá, inclusive, né? Com a nossa querida Cleusa Lara, a vice, né? Que adoro ela, a visão dela, principalmente como mulher ali na gestão, cara. O Vitória tinha muito disso, né? De trazer, e o Heron também, né? Compartilha muito disso, de trazer as mulheres para dentro do governo, que a visão que elas têm, a determinação, a força que a mulher tem, cara, eu acho isso muito legal. E já falando nesse contexto, Rafael, eu gosto de evidenciar sempre na base, pra você ter ideia, nós hoje estamos com uma equipe de colaboradores que são, se não me engano, são 7 ou 8 mulheres. Nós temos 3 na área de engenharia e 5 da mão de obra pesada, cara. Sério? Você passa uma hora para você ter a oportunidade de uma obra nossa, 3 mulheres ali, agarradas, serventona mesmo, pega no pesado, outra sentando tijolo e tal, cara. A galera que conhece as nossas obras fala, que isso, que legal. Cara, olha só. Legal mesmo. Então a gente valoriza muito isso, porque elas estão dando um show e muito marmanjo aí, cara, e muito homem. E o que falta mais, assim, para avançar, assim, a engenharia hoje? Cara, eu acho que mais interesse. Acima de tudo, é o interesse. Eu me pego às vezes, Landim, sinceramente, eu me pego às vezes naquele momento ali que todo mundo merece ter o seu momento ali, mais família, né, mais zen ali, cara, mais amigos, você tem que ter esse momento, mas eu diminuí muito esses momentos e foquei muito no meu profissional, no meu pessoal, meu desenvolvimento pessoal, eu entendi quem é a pessoa Ricardo. Então, assim, o interesse de quem... Você tem que se conhecer primeiro até para saber o que você vai passar, transmitir a mensagem para frente. Como eu vou transmitir uma mensagem se eu não sei quem eu sou? Eu tenho que entender quem é o Ricardo pessoal, a pessoa Ricardo e o profissional também, o que eu quero.
Eu tô cheio de ideias na cabeça, cara. Tô cheio de projetos. Meu, como desenvolvimento meu, mas profissional também. Então, saber separar isso. Só que tem hora que eu podia estar dedicando, podia estar fazendo uma pós-graduação, podia estar isso, mas eu sei que esses momentos são importantes. Mas eu vejo alguns outros profissionais, e sem, né, querer apontar dedo, cara, mas desinteressado. Sabe, o cara que às vezes é até dono da empresa, ou ele representa uma empresa, ele é um engenheiro ali frente de uma obra e deu 5 horas, tchau e benção, nem me liga final de semana não, cara, pelo amor de Deus, não. Meu horário aqui é só isso, acabou. Sabe, aí você vê, o cara tá numa balada que não tem nada contra, adoro também, como eu disse aqui, um rock and roll e tal, né, a tendência inclusive que eu vá hoje, se Deus quiser, no rock and roll mais tarde e tal, todo mundo merece esse momento, mas desenvolvimento, cara, ele vem do seu esforço, da sua disciplina, né, na realidade não tem talento. O talento é que você vai moldando ele através da disciplina. Essa é a realidade. Então, se eu tenho um determinado assunto hoje que eu não domino e que eu quero dominar, que eu quero entender realmente melhor, para mim trabalhar isso, eu ser talentoso nessa determinada atividade, eu tenho que trabalhar uma disciplina. Eu tenho que estar ali todo dia. Persistência. Persistência. Então eu vou conseguir moldar isso através da minha persistência, da minha disciplina. Eu acho que esse é o grande ponto, assim. Tem um filme que chama Fome de Poder, Sim. que é a história do McDonald's, né, que é fantástica. Sensacional. E é inspiração até pro que eu tô fazendo. E aí no final ele fala assim, o mais talentoso de todos, o mais talentoso, o mais inteligente, mais tudo, ele perde simplesmente pelo mais persistente. Então, assim, não adianta ser o mais talentoso, você tem que ser persistente, porque os problemas vão acontecer, mas tem que ter persistência. Então, a persistência é a grande característica daqueles que conseguem chegar onde quer. Eu sempre falei, até antes de ver o filme, eu sempre falei que no meu ponto, para mim, Rafael, para mim, a persistência é uma das maiores qualidades que eu tenho. Eu sou persistente ao extremo. Quando eu boto uma coisa na cabeça, só Deus tira. Verdade. Entendeu? Então eu acho que é um pouco isso. Mas olha, muito bacana conversar com você aqui hoje, saber um pouquinho mais da Ampea, mostrar para o pessoal um pouquinho mais dessa visão de engenharia, o que esperar para esse ano, ver que o mercado está em crescimento, a gente que está dentro sabe o quanto que está bombando, né? Todo mundo está em obra, todo mundo está querendo construir. Quando você sai de um lugar que é para outro, você quer construir de novo e por aí vai. E realmente construção é algo que independe de governo, graças a Deus. Isso é muito bom. Mas antes de terminar, eu tenho um quadrozinho aqui que eu queria falar com você, que chama Na Lata com Landim. Boa. O que você vai fazer? Você vai me responder do fundo do coração, a primeira palavra que tiver. Eu vou te falar algumas palavras aqui e você vai me responder o que vier na sua cabeça. Combinado? Bacana. Legal. Mas não pensa muito, responde. Na lata. Na lata. Qualquer coisa a gente corta para não dar problema. Beleza. Engenharia. Essência. Ampeia. Momento. Justiça social. Justa. Fé. Acima de tudo. Viagem perfeita. Família. Obra dos sonhos. Me pegou agora. Desculpa, mas... Obra dos sonhos. Maior realização pessoal. Cara, conseguir fazer um curso no exterior. Atlético ou América? Cruzeiro. Aê! Cabuloso. Isso aí, ó. Campeão 2025. Bora. Isso aí. Desculpa, Ameriquinha. Zoou com o Cruzeirense, agora vai ficar na Série B aí, ó. Tá Isso bom? aí, cara. Então tá bom. Muito obrigado. Obrigado mesmo da sua presença. E eu queria agradecer a você. Muito obrigado por estar participando aqui, ó, de mais um episódio do podcast do Landim. E vai lá, faça suas considerações finais. Convido o pessoal para seguir aí o Instagram de vocês e o pessoal de engenharia aí para estar junto com vocês aí na Ampeia. Valeu, Landim. Muito obrigado, né, pelo convite aí através do podcast Landim, que foi sensacional. Eu acompanho, né, algumas pessoas que já passaram por aqui. Então, realmente a pessoa que tiver oportunidade para vir expor um pouco, né, da sua experiência, que isso vai chegar em outras pessoas. Mas, acima de tudo, eu queria deixar um recado aqui, Claro. Landim. A ideia, cara, da gente transformar o nosso mundo e as pessoas ao nosso redor, a gente às vezes quer trazer muita gente com a gente, né? Através da transformação. Mas primeiro a gente tem que se olhar e tentar mudar
E essa mudança, cara, ela tem que ser através do ambiente. Se você não muda o ambiente, você não muda. Se você ficar num ambiente pesado, você vai ficar pesado. Um ambiente leve, que te carregue para novos desafios, assim como a gente tem, né, o nosso clube lá, com pessoas diferentes. Se você não muda o ambiente, não muda você. Essa é a realidade. Uma situação, para finalizar aqui mesmo, por exemplo, você não quer tomar uma Coca-Cola, mas se dentro da sua casa você tem uma Coca-Cola, cara, você não mudou o ambiente. Então, como você vai mudar a sua ideia, o seu perfil? Eu quero parar de tomar Coca-Cola, mas você não mudou o ambiente que é dentro da sua casa. Deixa eu te contar uma história cara. disso. Então, assim, tem que partir disso. Nós temos que mudar o ambiente que a gente vive se a gente quiser ser transformado. Exatamente. Essa é a ideia, cara. O Paulo Vieira, eu adoro ele, o método CIS, agora vai ter novamente. Quero ir. Eu quero ir também novamente pela terceira vez. O Paulo conta essa história, ele fala, se você não mudar o ambiente, você não muda. Verdade. Um cara que tá lá, que usa drogas, que vai lá, vai pra uma fazendinha, faz o tratamento, e ele volta, sai de lá, ele vai pra Cracolândia, o que vai acontecer com ele? Ele vai voltar a usar droga. Então, se você não mudar o seu ciclo de relações, o seu ambiente, as suas coisas, você não vai conseguir chegar a nada. É isso, cara. E não é assim, a questão do ambiente, onde a pessoa mora, ela tá dentro da periferia. Não, é a vontade dentro de você de mudar o ambiente com as pessoas que você se relaciona. A gente fala muito sobre isso, né, Landim? De relacionamento, de network, que eu acredito que 90%, né, do nosso sucesso está atrelado ao network, sim. Não tenha dúvidas. Não é só questão de ter dinheiro, de capital, de investimento, mas relacionamento. Sim. Se a gente souber aproveitar isso, cara, a gente vai longe. Então, assim, mude o ambiente, galera. É isso aí. A ideia é essa, mude o ambiente que você vai ver realmente as coisas acontecer. Valeu. Tá bom? E eu agradeço a vocês, agradeço você, Ricardo, por ter participado aqui do 15º. Estamos debutando, hein? Baile, ó. Show de bola. Baile para debutar aos 15 anos. Tintim. Tintim para debutar. Ó, tintim aqui, ó. Lá. Tintim. E aí, muito cara. Obrigado a você que tá aí, ó, nos assistindo. Mais um episódio. Nós vamos ter muito mais coisa esse ano e muita coisa bacana. E olha só, se você gostou, indica aí para os seus amigos, dá um like aí pra gente, ajuda a gente a estar crescendo e a estar mostrando grandes histórias aqui, coisas boas. Agora, se você não gostou, não conta para ninguém não, ó, porque fofoca é feio demais, tá bom? Um grande abraço e a gente se encontra no próximo episódio do podcast do Landim. Grande abraço, Ricardo. Valeu, meu Obrigado, irmão. meu. Feliz ano novo. Pra você também. Pra todos. Feliz ano novo, galera. Tchau, tchau.